Ora bem, nós hoje vamos aqui falar um bocadinho sobre autismo transgeracional e neurodivergência. É um tema muito abrangente, poderíamos falar sobre estes três itens, autismo transgeracional e neurodivergência em conjunto, mas vou tentar dar aqui alguns tópicos que a mim me parecem particularmente interessantes quando nós olhamos para o transgeracional, quando nós olhamos para o mapa da árvore genealógica da pessoa e quando olhamos para a própria pessoa, porque por vezes nem é preciso abrir a árvore para percebermos qual é que é o conflito que a pessoa traz, isto estudando rostos e estudando morfopsicologia. O autismo, ou o espectro de autismo, e que agora já não tem essa designação, tem umas raízes fundas a nível transgeracional, tem aqui um outro aspecto que se chama de neurodivergência, que eu já vou explicar um pouco melhor o que é. Eu vou começar com um item um bocadinho acalorado. Eu vou começar por um senhor que em 1993, um senhor chamado James Sinclair, que foi um fundador de uma associação intitulada Autism Network International, que se dirigiu a um público de um país durante uma conferência sobre autismo em Toronto, em que ele próprio se identificou uma pessoa com autismo. Este senhor, mais tarde, ele faz um ensaio online baseado nessa conferência, e sabem qual foi a declaração que ele fez relativamente a esse ensaio? A declaração foi: não chorem por nós. Então, ele nesse ensaio menciona que na percepção dele o autismo é uma forma de ser. Então não é possível separar a pessoa do autismo. Por conseguinte, quando os pais dizem eu gostaria que o meu filho não tivesse autismo, o que eles realmente estão a dizer é: eu gostaria que o meu filho autista não existisse e que eu tivesse uma criança diferente no seu lugar. Então isto é bastante impactante. E o que ouvimos quando pais de crianças com esta situação, que não é patologia, nós já vamos ver, lamentam pela nossa própria existência. A minha pergunta é: como é que cada um de nós se sentiria se os seus progenitores lamentassem pela sua existência? Seria muito interessante de perceber que traumas é que isso iriam marcar em cada um de nós. Para aqueles que entraram um bocadinho depois, eu gostaria que tivessem os sons desligados e a câmara também. Então, quando nós falamos de autismo, nós falamos de algo muito mais profundo, que é até que ponto é que os pais educadores, eles próprios não são segregadores, eles não são integradores. Porque aquilo que eu observo de pais, educadores que trabalham com crianças, tanto com o espectro de autismo como déficit de atenção e concentração, o discurso é sempre o mesmo. Aquilo que parece é: quem me dera que eu não tivesse um filho com autismo, quem me dera que eu não tivesse um filho com hiperatividade e déficit de atenção. Mas a questão aqui é mais profunda, não é? Eu quero substituir alguém com uma característica por outra criança, por outro jovem, por outro adolescente. Isto tem efeitos colaterais. Então, numa sociedade dita ocidentalizada e instruída, nós ainda continuamos a fazer uma exclusão social e não uma inclusão. Ainda consideramos o autismo, o déficit de atenção e concentração e por aí vai, dentro dos vários espectros onde o autismo está incluído, está ligado também com a neurodivergência, que eu já vou falar, nós segregamos. Então, o que se nota nas abordagens terapêuticas, grande parte delas, o que se nota dos pais é: eu quero me livrar disto, eu quero resolver isto, como se fosse uma praga, como se fosse um cancro, como se fosse uma patologia grave. E não é. É preciso aprender a origem do autismo e, como educador, como pai, comprometer pelo bem-estar daquela criança e daquele jovem. Mas como nós somos uma sociedade de tudo rápido, queremos soluções rápidas, soluções eficientes, queremos a banha da cobra para resolver algo que é encarado como uma patologia não sendo. Então,
esse comprometimento, como educadores e como pais, é o mais importante para trabalhar com estas crianças e para trabalhar com estes jovens. Então este senhor norte-americano, em que ele próprio se define como sendo autista, não é? Vem-nos falar disto. Então, o que as crianças percebem, diz ele, é que quando os pais falam nessas esperanças e nesses sonhos, que o maior desejo deles é que o seu filho não fosse autista, é como se essas crianças sentissem que não podem ser amados, que têm que desempenhar um papel diferente para que os pais, a sociedade, os aceite e os ame. Então, o Autism Network International foi a primeira associação de autismo organizada por autistas nos Estados Unidos, né? Lá existe um grande ativismo relativamente ao autismo e sobre a questão da neurodiversidade. O que é isto da neurodiversidade? Todos nós somos diferentes. Todos nós temos formas de nos referenciar, de aprender, de estar num mundo completamente diferentes. Então este termo neurodiversidade surgiu com uma socióloga, a Judy Singer, no final dos anos 90. E começou aqui um grande ativismo. O conceito de neurodiversidade tem uma visão muito diferente da que nós temos hoje um bocadinho, que é dos pais à procura da cura. Porquê? Porque a neurodiversidade faz com que o cérebro seja diferente. Então isto é um conhecimento biológico esperado. Então essa filosofia considera ser autista é apenas uma maneira de ser do ser humano. Então esse senhor, o Sinclair, ele criou um site para ampliar a discussão sobre o autismo e ele popularizou este ponto de vista da neurodiversidade. Então as pessoas eram chamadas de neurotípicas, para designar os que não eram autistas ou que não eram neurodiversos ou que não tinham este espectro. Então a ideia deles é que fosse visto e divulgado esta questão do autismo de uma forma completamente diferente. Porque quando nós falamos em neurodivergente, nós falamos de uma pessoa cujo desenvolvimento neurológico ou alguns aspectos do seu processo neurológico são atípicos, ou seja, são diferentes daquilo que a nossa sociedade considera como padrão. Então a neurodiversidade diz respeito a inúmeras variações do sistema neurológico humano e variações que são perfeitamente normais. Assim como duas pessoas podem ter a altura e a cor dos olhos diferentes, também podem apresentar tipos neurológicos distintos. A questão é que se fez a catalogação, às vezes precoce, de espectro de autismo, sem perceber muito bem a família, sem perceber muito bem os pais, sem perceber muito bem o contexto. E quando nós falamos em neurodiversidade, em tipos neurológicos distintos, não estamos a falar só do autismo, estamos a falar da dislexia, estamos a falar do déficit de atenção, estamos a falar do transtorno dissociativo de identidade. Então, neurodivergente é qualquer pessoa com características neurológicas diferentes daquilo que é tido como padrão. É alguém cujo cérebro vai funcionar de maneira diferente. E ser diferente não significa que tenha uma patologia. Então há aqui uma distinção entre neurotípico e neuroatípico. É comum encontrar pessoas com olhos castanhos, mas nem por isso toda a gente que tem olhos claros são fora do normal. No entanto, nós enquanto sociedade não estamos ainda a respeitar todas as diferenças, inclusive as neurológicas. Então, não promovemos a aceitação das pessoas neurodivergentes. Não é? Sim, somos muito evoluídos, dizemos que sim, sim, senhor, mas quando nos calha na rifa, a atitude que nós temos perante isso, às vezes, não é das mais pacíficas. Então, vemos pais, educadores, a correr freneticamente em busca de uma resposta em timing cronometrado, num timing preciso, para se livrarem para que aquela criança, aquele jovem se livre daquela dita, entre aspas, patologia que não é. Mas trabalhar
autismo, trabalhar dislexia, trabalhar déficit de atenção e concentração, dá trabalho, não funciona de botão mágico. E quando nós olhamos para a árvore genealógica, quando nós olhamos para o transgeracional daquela criança que foi diagnosticada com este espectro de neurodivergência, a grande maioria nós vamos aos pais e aos avós, e por aí adiante, e nós vamos vendo situações que já corroboram esta situação que este descendente venha a revelar. Não foi categorizado porque antigamente não se categorizava, contudo é muito mais profundo que isso. Eu vou-vos dar exemplos. Eu encontro em adultos, quando nós fazemos vivencial, quando nós trabalhamos o transgeracional em vivência, eu encontro adultos neurodivergentes. Eu encontro adultos que não criam conexão social. Eu encontro adultos com traumas complexos gravíssimos que ou não foram diagnosticados ou foram colocados para debaixo do tapete. Então, quando nós vamos às crianças, nós temos que resolver as questões dos adultos antes de trabalhar com aquela criança. Seja ele no autismo, seja ele no déficit de atenção e concentração, seja ele na dislexia, na discalculia e por aí vai. Então, quando nós olhamos para o autismo, nós temos que perceber que é uma forma de pensar diferente, uma forma de pensar e estar diferente. Que estratégias é que nós arranjamos para chegar a estes jovens e a estas crianças, de modo a lhes dar uma estrutura emocional para que eles possam viver em sociedade, não se sentirem em exclusão, mas em inclusão. Quando nós olhamos para o transgeracional, fica mais do que evidente que é preciso um trabalho assertivo por parte daqueles pais. E quando eu digo assertivo, é de arregaçar as mangas e investir no futuro dos filhos. Porque nós temos uma sociedade de Nesquik instantânea e a grande maioria das vezes queremos soluções rápidas e instantâneas. Naquilo que eu tenho visto, isso não existe. Existe um trabalho sério, intenso e de querer resolver situações. Muitas destas situações são situações que os pais têm que resolver e que os filhos vão beneficiar. Só que trabalhar é desafiante. Trabalhar às vezes tem reveses, às vezes andamos para trás, outras vezes andamos para a frente. Mas até que ponto é que nós somos comprometidos em ser bons pais e bons educadores? Isso também, como é que nós, sociedade, queremos chegar também a estes jovens e a estas crianças? Como é que nós, sociedade, também chegamos a estes pais? Porque por vezes eles próprios revelam características autistas, de isolamento, de afastamento do mundo, de se sentirem excluídos. Quando a palavra neurodivergente no início esteve muito ligada ao autismo, mas hoje é muito mais ampla. Essa socióloga, a Judy Singer, que no final dos anos 90 lançou a origem da palavra neurodivergente, ela é autista, portanto ela estudou isto a fundo, e ela fez um artigo científico em que o título do artigo é "Porquê é que tu não podes ser normal uma vez na vida?". Então ela defende que o autismo não é uma doença, não precisa ser curado, ele tem que ser encarado como uma característica que faz parte da identidade particular de cada um. Então é uma diferença tão natural quanto a cor da nossa pele. Apesar, é muito interessante que este termo neurodivergente foi criado por pessoas que eram autistas, que tinham características neurológicas atípicas, não é? O que não os desprovê de capacidades intelectuais abaixo da média. Tem a ver com uma questão comportamental. Mas quando nós vamos à parte comportamental, não é? E olhamos para a árvore genealógica, nós vamos dar conta de exílios, nós vamos dar conta de loucura, nós vamos dar conta de outros aspectos da árvore que precisam de ser trabalhados. Para quê? Para dar uma melhor qualidade de vida àquelas famílias, àquelas crianças, porque não basta ir abrir uma árvore. Porque se a pessoa que vem para analisar a árvore do seu filho, que é autista, e vem trabalhar isso, ela própria tem algo no seu transgeracional de espectro de autismo.
E uma das situações de espectro de autismo, como vocês sabem muito bem, é a questão do alheamento, do isolamento, da ordenação e por aí vai. Poderia-vos dar aqui uns exemplos, mas sobretudo a parte do isolamento. Isso significa que não há criação de conexão social. Então, primeira coisa, aqueles pais, aqueles educadores, têm que se poder regular para conseguir corregular aquelas crianças. Caso contrário, é como chover no molhado. Nós andamos todos muito preocupados com rapidez, eficiência e não como sedimentar conhecimento e integrar esse conhecimento. Com o autismo é preciso calma, persistência, aceitação. 3 palavras que se usam em biodescodificação. Nós só podemos resolver determinados conflitos do transgeracional, da árvore genealógica daquela criança, se nós soubermos a preceito o que é neurodivergência. Não basta pôr no campo, não basta ver o que o campo nos traz. É preciso arregaçar as mangas e trabalhar dentro de 4 níveis. Não só a parte emocional, o sistema imunológico, o sistema endócrino e o sistema nervoso. São estas 4 vertentes com que se pode trabalhar este espectro de autismo. Quando nós olhamos o transgeracional, é muito interessante que observamos, sim, excluídos, sim, ovelhas negras, sim, situações de demência ou situações de loucura. Mas não basta saber que eu tenho isso no meu clã. Não basta saber que aquilo veio do tio-avô, que veio da tia-avó. Não basta. Porque o evento traumático não se vai embora simplesmente por nós tomarmos consciência e falarmos sobre ele. Não vai. É muito interessante, há uma série que eu aconselho a ver, que tem um pouquinho disto sobre o autismo, que é The Sinner. É uma série com vários episódios de alguém de uma mãe de família, que está tudo bem, tudo correto, e de repente vai a uma praia e mata um homem. Então a história baseia-se tudo em descobrir porque é que ela levou ao assassinato daquele homem. E é uma pessoa que tem espectro de autismo. Então, o que se vai revelar é que existe um trauma complexo por trás dessa história toda, que a mente tapou. Então, não basta falar sobre, porquê? Porque a mente tem mecanismos para esconder, para ocultar. Nós temos uma capacidade enorme de nos mentirmos a nós próprios. Quando nós falamos em neurodivergência, dizia eu que não estamos a falar só de autismo. Estamos a falar de síndrome de Tourette, estamos a falar de descalculia, dislexia, estamos a falar de desenvolvimentos comportamentais que quando chega à fase adulta vão ter repercussões. Então temos os ataques de pânico, temos as ansiedades, temos a questão do borderline, e isto pode ser atempado, pode ser diminuído os sintomas, pode ser trabalhado de uma maneira diferente se aquele educador, se aquele pai estiver virado para aí. Porque pode querer sacudir para debaixo do tapete, colocar o filho num psicólogo, etc, 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 mas é preciso que aquele pai, que aquela mãe se comprometam, não é? Porque o profissional, por muito bom que seja, não vai fazer o caminho do outro, não é? O outro tem que saber fazer o caminho. Então, nestas situações neuroatípicas, o educador, tanto pais, professores e outro tipo de profissionais, tem que ter uma ampla caixa de ferramentas para poder conseguir chegar, sobretudo, aos pais destas crianças, não é? E quando um pai tem um filho autista e o seguinte também é autista e o outro também é autista. Então é bom que se comece a olhar para as histórias, que se comece a olhar com olhos de ver. E é muito interessante que vêm situações até a mim demasiadas mais daquilo que eu era respeitável e que eu desejaria, mas de pais que já têm até uma caminhada interessante feita a nível de trabalho com a história familiar e que vêm com uma ilusão e uma falsa informação sobre o autismo. Então atenção, porque eles consideram-no patologia, um defeito fabrico, não é?
Este tipo de postura com aquelas crianças é que lhes vai provocar realmente o trauma. Não é ter esta não é serem neurodivergentes, okay? E terem esse tipo de característica. Então, quando nós olhamos para o autismo, quando nós olhamos para o déficit de atenção e concentração, nós temos que olhar muito para lá daquilo que nós estamos a ver. Porque aquela criança pede-nos inclusão, pede-nos que toda a comunidade se sinta preocupada para lhe dar tudo o que ela necessita para o seu desenvolvimento, não os considerar como ETs. Trabalhar a neurodivergência não significa que as pessoas não têm capacidades, significa que têm capacidades diferentes e que o fazem de maneira diferente. E continua-se em pleno século XXI a haver estigma sobre as neurodivergências, considerando como doenças, como incapacidades, como limitações. Têm características diferentes que têm de ser trabalhadas, diferentes de outra criança neurotípica, não é? Portanto, a ideia desta masterclass hoje, e aquilo que eu vou partilhar aqui, mas depois vamos terminar só para que quem cá esteja discuta de uma forma privada as dúvidas que tem. A ideia principal é: as crianças com autismo têm diferentes tipos de funcionalidades. Há que saber trabalhar esta questão do autismo nas várias vertentes. Como eu disse há pouco, numa vertente, sim, transgeracional, porque há muitas marcas, muitas memórias inconscientes que estão ali a fazer um nó e que não se desenrolam, mas também é preciso trabalhar a nível do sistema endócrino, a nível do sistema imunológico, a nível do sistema nervoso e a nível das emoções. Ou seja, são 4 parâmetros que têm que ser trabalhados em conjunto. Um só é como chover no molhado, não adianta de nada, é perca de tempo, é perca de dinheiro, porque eles têm que ser trabalhados nas 4 vetores para poder surtir um efeito, para ter um feedback no mínimo positivo. Então todos os profissionais têm que estar envolvidos e a caminhar e a remar para o mesmo barco. Os primeiros a remar para o mesmo sentido têm que ser os pais. Têm que ser os pais, porque os profissionais por si só, por muito bons que sejam os protocolos, não conseguem dar uma estrutura emocional, uma capacidade de gerir emoções, uma capacidade de sentir, dessas crianças se sentirem úteis e se sentirem integradas na sociedade, se isso não começar em casa. Porque hoje em dia aquilo que eu noto é que os pais vêm logo a dizer: o meu filho é autista, e trazem logo o cognome. Então, como dizia o senhor, não é, que era o Jim, que às vezes o preconceito vem da própria família que não quer que o seu filho tenha aquela característica, acreditando que isso é uma disfuncionalidade. Então, quando nós olharmos para as nossas crianças dentro de casa, olhemos para o chavão do Jim Sinclair. Não chorem por nós. Nós temos capacidades diferentes. Não frustrem os vossos sonhos e esperanças porque sonharam que nós tínhamos características diferentes. Porque o que nós vamos sentir é que vocês não nos amam. Então, era esta a chamada de atenção que eu hoje queria deixar aqui. Para quem está aí para quem está aí desse lado a ouvir, espero que a mensagem tenha passado. Vamos acabar a gravação por aqui. Espero que vos sirva e que vos elucide. Os outros nós vamos continuar por aqui em parte. Fiquem bem a melhor ainda.